Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje então vamos continuar com o conteúdo que a gente já estava fazendo na aula passada. Ou seja, estávamos vendo então a construção de uma aplicação em Vue.js através de uma API criada em .NET Core, né? Então estamos usando o framework de front-end Vue.js. E eu mostrei para vocês como que a gente faz então a parte do alterar, como que a gente faz a parte do excluir desses dados. Porém, eu mostrei uma estratégia que, ao meu ver, não é uma das melhores estratégias que vocês podem utilizar. Porém, você precisa ver a flexibilidade do uso do elemento DOM com o framework do Vue.js, por isso eu mostrei esses dados para vocês. A gente vai refatorar o nosso código, colocando então alguns conceitos que eu vou explicar para vocês na aula de hoje. Então vamos lá, bora começar a aula. .99run.com. Provas oficiais onde e quando quiser. É isso aí, pessoal, muito bom. Pessoal, para que você possa colaborar com o nosso conteúdo, para que a gente possa expandir e mostrar esse conteúdo para mais pessoas, clique no botão gostei, para que você possa então nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Quando você clica no botão gostei, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, então assim a gente pode ajudar a salvar, a ajudar e formar mais pessoas no mercado de tecnologia. Tudo bem? Ótimo, gente. Então, qual é a forma que a gente vai utilizar hoje? A gente vai separar essa aula aqui por dois pedaços que a gente precisa utilizar para vocês. O primeiro, gente, é utilizar o conceito do Two-Way Data Binding, né? E qual que é a ideia do Two-Way Data Binding? Vocês viram comigo na aula passada que eu utilizei ali, ó, o getElementById, né? Para que eu pudesse, então, capturar dados na tela, né? Ou seja, no meu input. Vocês viram lá que eu criei o elemento input. E nesse elemento input, por exemplo, de nome, eu pegava esse elemento e jogava para a instância do meu objeto que eu coloquei no escopo, né? Ou seja, eu coloquei um objeto aqui no escopo chamado clientes. E também cliente, dois objetos, né? Um clientes e outro cliente. Esse objeto cliente, ele tem as propriedades dele, por exemplo, o ponto nome. E vocês viram que quando eu estava na lista de clientes e clicava no botão editar, eu precisava então preencher esse objeto e a propriedade desse objeto através do getElementById. Coisa que eu fazia então na aula passada, cruzando ali o DOM, junto, né, o elemento DOM do HTML e do JavaScript, com então a nossa aplicação em Vue.js. Porém, existe um jeito muito melhor, muito mais tranquilo de se fazer isso aqui que a gente estava fazendo o manual antes, que é utilizando então o conceito do Two-Way Data Binding. Ou seja, utilizando o Two-Way Data Binding, tudo que você faz no escopo do seu cliente já é refletido diretamente por causa simplesmente desse elemento. Ele funciona de uma forma muito mágica, gente. Basicamente, o que você precisa para fazer isso? Existe um atributo no HTML que você coloca chamado vModel. Ou seja, é muito parecido com o ngModel que eu utilizei com vocês, criando então a aplicação em Angular, né? Agora, aqui no Vue.js a gente utiliza o vModel, fazendo então com que ele possa fazer essa leitura e esse sincronismo, né? Fazendo uma espécie de binding. Ou seja, esse binding, quando você fala que você quer um modelo, toda alteração que você faz diretamente no input já é refletido diretamente no objeto que você declarou em escopo. Seja essa a propriedade de um objeto, ou seja essa uma variável que você criou, ok? Fazendo isso, você tem um ciclo, né, de manutenção de dados da variável que tem no seu escopo muito melhor, evitando então que você tenha aqui no alterar, no post, na hora que você manda os dados para a API, ter que ficar capturando esses dados do getElementById e preenchendo esses dados no seu objeto de escopo. Você não precisa ficar fazendo essa manutenção do seu escopo de forma manual. O Two-Way Data Binding, ele vai fazer isso para você, ok? Então essa é uma das partes que a gente vai ver na aula de hoje, na aula prática. Vocês vão ver então a refatoração que a gente vai fazer, removendo alguns dados que a gente não vai utilizar mais. A outra parte da aula também a gente vai ver a parte como que a gente pode então criar as rotas da nossa aplicação. Vou mostrar para você as diversas formas de como que você pode fazer essas rotas, deixando então com que a sua aplicação fique de uma forma muito parecida com uma aplicação monolítica, onde quando você cria uma aplicação monolítica você define quais as rotas que você precisa para acessar cada página que você quer. Mas se vocês olharem nas aulas de .NET ou nas aulas de Rails, nas aulas de Node que eu criei com vocês,
vocês olharem então numa aplicação monolítica, eu sempre tenho que mandar esses dados para um controller, esse controller renderiza uma view e aí eu tenho um arquivo para cada rota que eu estou trabalhando. Nesse caso, a gente está trabalhando com o conceito de Single Page Application. Por isso eu tenho uma única página e o JavaScript, ou seja, o framework do Vue.js, consegue trabalhar com essas rotas, fazendo então com que esses dados consigam trabalhar em cima de uma única página. E ainda tendo o mesmo efeito de uma rota padrão de uma aplicação que você criasse ali em MVC. Voltando mais antigamente, a gente criava vários arquivos, por exemplo, como um arquivo .php, um arquivo .asp, para que a gente pudesse ter páginas diferentes. Já utilizando as rotas, a gente não precisa fazer isso, porque as rotas ela vai conseguir mandar diretamente para o componente que eu preciso em cada seção que eu digitar com o barra. Então, barra clientes, por exemplo, ele vai acessar diretamente o componente de clientes. Se eu colocar um barra sobre, ele vai acessar diretamente o componente de sobre, fazendo então com que eu não precise fazer essa rota de forma manual ou fazer ali algumas outras alterações desnecessárias no nosso código, ok? Então vocês também vão ver essa parte do nosso sistema e como que vocês podem construir esse cenário diretamente na nossa aplicação em Vue.js. Para isso então a gente vai lá para o computador para fazer tudo isso na prática. E eu vejo vocês então lá no computador. É isso aí, pessoal. De volta agora no computador, então vamos para mais uma aula prática. Essa é a hora que você precisa fazer tudo que eu estou fazendo aqui no seu computador, tudo bem? Muito bom, gente. Olha lá, antes disso, primeiro aqui o meu jabá para vocês, né, gente? Então, o que a gente tem aqui, gente? Olha, se vocês quiserem fazer parte da minha comunidade, a partir de R$24 por mês, você consegue ter acesso a todas as gravações de todas as mentorias que eu já fiz. E ele vai subindo esse plano aqui, ó. E conforme for subindo os valores, mais suporte você tem até chegar ao plano VIP, onde você recebe a camiseta do Torne-se um Programador e tem uma atenção especial por mim também, ok? Então, se você quiser estar mais próximo a mim, se você quiser interagir com outros alunos, ou seja, ter outras pessoas junto com você, para que você possa estar envolvido no meio de programação com outros profissionais, venha para a comunidade, ok? Outra coisa que eu tenho aqui para vocês também é, caso você seja um empresário e queira desenvolver o seu projeto comigo, ou seja, eu construo o projeto junto com você e ainda te ensino a como você pode fazer o seu projeto, ou simplesmente eu e a minha equipe aqui do Torne-se um Programador faz o projeto inteiro para você, basta você acessar aqui, ó, esta parte de devida ao seu projeto, ou seja, a nossa consultoria, para que a gente possa construir o sistema totalmente customizado para você, ok? Então tá bom, gente, o jabá já foi feito aqui, agora voltamos à nossa aula, então, ou seja, vamos fazer a continuação dessa aula aqui em Vue.js. Vocês já viram nas aulas de Vue.js eu criando com vocês, então, toda a parte da estrutura inicial, vocês viram eu criando com vocês aí um post através da nossa API que a gente fez em .NET Core, né? Hoje vocês vão ver então a parte do Two-Way Data Binding, né? Ou seja, para você ver como que o Vue.js trabalha com essa parte de Two-Way Data Binding, coisa que eu mostrei para vocês também no Angular, tá bom? E também a gente vai trabalhar com rotas. Acredito que com isso, com essa aula de hoje, você já vai ter todas as partes necessárias para que você possa fazer a sua aplicação, porque você já tem a rota, você já tem como você faz um formulário de cadastro, você já consegue fazer o seu CRUD através de uma API. A partir daí é pesquisa e ler documentação diretamente lá no Vue.js para que você possa concluir a sua aplicação, ok? Se você tiver mais ainda alguma sugestão, alguma outra coisa que você queira saber sobre Vue, coloque aqui nos comentários para que a gente possa gravar mais uma aula para você. Mas vamos lá, gente. O que acontece aqui? Eu preciso mostrar para vocês que na aula passada, paramos então nessa aplicaçãozinha aqui que a gente estava fazendo, né? Ó, onde a gente criou um menu, esse menu manda lá para o Torne-se um Programador, tá vendo? E a gente então tem essa parte aqui. Porém, quando a gente vai fazer um cadastro, né? Ou seja, eu vou cadastrar um novo aqui, ó, Danilo, aula nova, e ó, vou colocar um telefone aqui, o endereço e enviar, né? Eu vou lá e cadastro na minha API, tá aqui o Danilo aula nova, né? Eu quero editar ele, tá aqui também, eu quero excluir ele, eu consigo excluir, tudo normal. Tudo funcionando aqui. Porém, vocês viram que eu utilizo aqui a estratégia do Element Get by ID, né? Ou seja, aqui, ó, na hora que a gente vai capturar esses dados, ou seja, nesse nosso código aqui do Vue.js, na hora que a gente vai salvar, eu pego aqui o Get Element by ID
do próprio DOM, né, do JavaScript, para poder fazer essa leitura dos dados do nosso input, né? O que a gente vai começar a fazer agora? Vai utilizar o two-way data bind para que a gente não precise, na realidade, ficar buscando esses dados diretamente pelo DOM do HTML, para que a gente possa simplesmente usar o próprio Vue.js para que ele possa fazer a gestão desses dados, ou seja, ele fica trabalhando através do escopo da nossa classe clientes, onde tudo que eu digitar no meu input já é refletido diretamente no nosso cliente, assim como eu expliquei para vocês diretamente no quadro. Então o que eu vou fazer aqui, gente? Basicamente uma mudança muito simples. Ao invés de eu simplesmente fazer toda essa parte aqui, ó, que eu estava colocando do getElementById, eu vou remover essa parte e o objeto que eu preciso passar aqui é o cliente. Então eu vou passar aqui o this.cliente, ok? Então esse cliente aqui, que é o meu objeto de escopo, ele eu vou mandar para fazer a minha criação de dados. A minha alteração de dados, a mesma coisa. A minha edição, a mesma coisa. Então eu passo a usar o meu próprio elemento, né? Deixa eu ver aqui, o meu post tá certinho aqui, ó, o editar, eu não preciso mais desse editar aqui, ó, onde eu simplesmente vou setar todos esses dados, eu não preciso, porque o meu próprio objeto consegue se persistir. Então tudo isso daqui, ó, eu não vou precisar mais. A única coisa que eu preciso é setar o meu escopo aqui. Mas eu vou voltar e vou fazer passo a passo para que vocês possam acompanhar aqui e o negócio ficar de um jeito, essa aula ficar de um jeito que fique mais uniforme, porque senão eu vou alterar aqui, talvez vocês percam um pedaço da informação. E aqui que primeiramente eu vou fazer aqui, gente, ó, eu vou simplesmente criar uma div aqui embaixo, ó, na realidade um span, né, eu tenho aqui o meu input, né, o input onde eu pego os nomes do usuário, e eu vou colocar aqui, ó, um span aqui embaixo, ó, span. E nesse span eu vou mandar mostrar o nome do cliente. Então, ó, cliente, cliente.nome, ok? E aí eu vou fechar esse span aqui. Tá, então tem um spanzinho básico aqui para simplesmente mostrar o nome do usuário. Então eu vou voltar no formulário. Faltou alguma coisa, deixa eu ver. Vou clicar com direito, deixa eu ver se deu algum erro aqui. Na real, o meu cliente aqui, ó, ele vem vazio, né? Então vou ter que mudar a forma como eu trabalho. Porque, ó, nota que quando eu vou instanciar o meu elemento view, eu simplesmente deixo a minha variável como undefined. E se eu fizer isso, ele não vai conseguir reconhecer quando carregar a página, né? Então você consegue ver isso facilmente aqui, ó. Ele não consegue achar a propriedade nome aqui, ele dá undefined, porque ele não acha essa propriedade simplesmente pelo fato de eu simplesmente carregar ele vazio, né? Então eu vou carregar ele com hash, basicamente. Então eu vou pegar aqui, ó, um hash comum e vou colocar de nome, vazio, tá? Vou colocar aqui o telefone, vazio, e o CPF, vazio. Pronto. Agora ele já tem informação para ele carregar. Mais que eu tenha um hash vazio aqui, um objeto, uma estrutura objeto vazia, né? Ele consegue basicamente carregar os dados que eu estou utilizando, tá bom? Aí agora minha aplicação já passa a funcionar bonitinho aqui, tá? E aí olha só, quando eu digito aqui, ó, Danilo, nota que ele não se reflete diretamente nesse campo, nesse span que eu coloquei lá embaixo, né? Vamos olhar aqui o span novamente, ó. Se vocês olharem aqui, eu coloquei abaixo do meu input um span que mostra alguma coisa. Eu vou dar um traço aqui para vocês verem, ó. Ele mostra o traço, mas ele não mostra os dados que eu digito aqui, né? Agora, se eu clicar aqui em editar, ó, cliquei em editar, aí ele mostra. Por quê? Porque o objeto cliente, ele passa a ser setado no momento que eu clico no botão alterar, né? Ou seja, no botão editar aqui, ó. Então, quando eu clico nesse botão, ele passa a chamar a ação aqui, ó, do editar, que preenche. Ou seja, no editar, ó, ele preenche então o meu objeto aqui, ó, nesse local. Eu preencho o escopo do meu objeto que está declarado no escopo da minha classe aqui, ou seja, nos dados que eu vou trabalhar diretamente no Vue.js, né? E aí eu consigo mostrar esses dados, mas eu não tenho aqui um two-way data bound. Por quê? Porque eu não consigo digitar aqui e automaticamente esse dado ser refletido no meu objeto, na instância de cliente que eu coloquei na memória para que possa ser utilizado. Então o que eu tenho que fazer? Gente, uma coisa muito simples, muito simples. Basicamente, você vai vir aqui no seu template e aí você vai vir no input que você quer utilizar e você vai colocar aqui, ó, v-model.
e você vai colocar o nome do objeto, cliente, ponto, nome da propriedade. Ou seja, agora, só por ter colocado o vModel aqui, ó, ele passa a escutar esse cliente, fazendo então com que ele possa mostrar todos os dados que eu digitei, da mesma forma como eu mostrei para vocês lá no quadro, ok? E olha lá que interessante. Voltando aqui então, eu vou dar aqui ó, um reload, né? Na realidade ele já deu live reload para mim. Agora eu vou digitar, ó, Danilo, ó. Tá vendo? Tudo que eu estou digitando, ele vai se refletindo automaticamente. Ou seja, eu posso garantir que tudo que eu digitar no meu input já está valendo aqui para o objeto instância, o objeto que está no meu escopo, tá bom? Então, olha lá, eu consigo fazer todas as mudanças e o objeto se reflete. Basta, então, eu colocar aqui ó, um vModel em todos os meus inputs, fazendo, então, com que esses inputs possam se refletir no meu objeto. Então, ó, telefone e aqui o endereço. Ah, não é CPF, é endereço. Eu coloquei errado aqui embaixo, ó. Aqui é endereço. Aí. E aí no outro aqui também que eu mexi no alterar, vamos colocar aqui endereço. Aí, beleza. Então agora ele passa a se refletir em tudo que eu estou fazendo. Eu tenho aqui essa minha div que eu fiz, né, para fazer o teste aqui para quando eu digitar, ó, a gente conseguir ver que ele está refletindo. Então eu vou remover aqui e o meu objeto já ficou então bonitinho. Agora refatorando o meu código aqui, fazendo com que então eu possa, na hora que eu salvar, eu tirar os getElementById e deixar diretamente o meu objeto refletido, o que eu tenho que fazer? Eu volto aqui no meu código e faço uma mudança muito simples. Eu venho aqui nele e falo que na hora que eu for cadastrar, olha lá, na hora que eu for cadastrar, ao invés de eu pegar os elementos, né, e preencher o meu objeto, da forma como eu estava fazendo aqui, eu já tenho o objeto preenchido, o estado do meu objeto já está sendo gerenciado. Então, basicamente, eu ponho o this.cliente, né, que é o objeto que eu declarei aqui em cima para eu usar no meu escopo, ok? Feito isso, então, eu consigo incluir um novo cliente sem simplesmente ter que setar todos os objetos desse meu escopo de cliente, ok? Salvei, agora eu vou fazer um teste. Teste Danilo, teste Danilo 1, e aí eu vou digitar aqui um telefone, um endereço qualquer, mandei salvar. Opa, deu bad request porque ele deu aqui ó, undefined, né? Ou seja, na propriedade principal ele deu undefined por quê? Porque a nossa lógica, né? A gente colocou que se essa instância do objeto estiver preenchido, a gente vai para o alterar e não para o incluir. Então eu tenho que mudar aqui ó, essa parte do meu código, porque neste momento ó, ele deu erro tentando fazer um put lá e não um post, justamente pelo fato que eu mexi na minha lógica. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, se o objeto ID estiver preenchido, aí eu vou para alterar. Se não, eu mantenho ali no meu incluir, tá bom? Fazendo o meu post. Aí agora eu vou digitar aqui esses dados e vou tentar cadastrar no mais novo. Pum, cliquei. Opa, cadastrou aqui, ó, o mais novo, funcionou perfeitamente. Agora no editar também, ó, a gente dá um editar aqui e usa o getElementById. Não precisamos mais disso, então vou voltar no meu código e vou remover essa parte do getElementById, deixando somente isso. Só isso já é o suficiente, porque nesta linha 105 eu basicamente seto o meu objeto que está no meu escopo na memória com o objeto que eu cliquei ali na hora de fazer a alteração naquela minha lista, né? Ou seja, quando eu estou na minha lista aqui, ó, eu passo o elemento no editar que eu quero editar e ele atualiza o escopo global aqui do meu cliente para o elemento que eu preciso automaticamente fazendo o two-way databound dele no meu formulário. E pronto, só isso já resolve o meu assunto. E aí quando eu vir aqui e vou dar no reload, ó, quando eu vir aqui clicar no editar, lá, vou dar um editar aqui, ó, editar, automaticamente ele já preencheu os dados aqui, ok? Lá, salvei, tá aí, né? Já preencheu, editar, ele já edita aqui, bonitinho. Aí agora, mais uma coisa. Nota que no alterar, eu também preencho aqui o escopo do meu objeto. E eu não preciso também por causa do two-way databound. Então, basicamente, eu vou tirar essas partes aqui, onde eu atualizava o escopo do meu objeto, e vou simplesmente mandar o cliente, porque eu já sei que ele já é preenchido automaticamente. Pronto. Nesse outro caso também aqui, ó, eu limpo os inputs. Também não preciso limpar os inputs, porque o meu objeto já é ligado com os meus inputs e ao eu atualizar esses dados, basicamente ele já limpa o meu input. Ou seja, removi bastante código aqui, gente. Ficou bem mais simples a minha solução. Voltando então agora
eu vou simplesmente fazer uma alteração. Ó. Editar, estou aqui, enviar, já aí, tá feito. Tá vendo? Ó? Editar esse daqui, ó, enviar, também tá feito. Ou seja, ele faz a edição, uma inclusão agora. Ó, vou incluir, ele fez lá a inclusão dos dados, tá vendo? Esse aqui é uma linha vazia, né? Ó, vou apagar aqui esse daqui. Ó, eu acabei de incluir essa linha vazia, né? E olha lá, quando eu faço a inclusão também, eu poderia limpar esses campos. Então, aqui, ó, no post que eu faço, né? Eu faço um post aqui, antes de mostrar a lista, ou na realidade, na hora que eu chamo a lista, eu posso já mandar limpar, porque aí eu já faço as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, eu limpo o escopo do meu objeto cliente e trago a lista. Isso já vai servir tanto para o excluir, quanto para o editar, quanto para o incluir, né? Então, ó, fazendo outro teste aqui, enviando, tá aí, limpou, bonitinho. Vou dar um editar. Agora eu vou colocar um número aqui para saber a diferença. Ó, salvei, tá aí, funcionando. Vou excluir, ok, excluído, ok, excluído também. Perfeito, então vocês viram aqui a mudança, a refatoração no código que eu precisei fazer, simplesmente colocando o two-way databound. Agora a próxima parte que a gente vai ver aqui é como que a gente vai trabalhar com rotas, né? Aqui no Vue.js para a gente concluir esse assunto e já ir também para ver como que a gente vai fazer isso também no React, tá bom? Então o que que a gente vai fazer aqui, gente? Basicamente, a gente vai começar a trabalhar com rota e para isso eu vou instalar aqui um plugin. E esse plugin eu vou colocar aqui um npm install, e aí eu vou colocar --save dev, ok? Porque eu quero que ele jogue aqui no meu pacote de desenvolvimento aqui do Vue.js, ok? De dependências, e nesse caso eu vou colocar aqui, ó, Vue-router, ou seja, é um plugin que eu estou adicionando aqui do Vue.js, basicamente para que ele possa incluir para mim toda essa opção que eu tenho para criar rotas aqui no Vue.js. Eu vou dar um Enter e vou esperar essa instalação. Então ele vai fazer o download, vai configurar o meu pacote, vai adicionar aqui nas minhas dependências o objeto que eu quero, e aí beleza, eu já posso então começar a estruturar a minha parte de rotas. A próxima parte que eu tenho que fazer aqui eu vou criar algumas rotas diferentes. Então eu vou duplicar simplesmente esse arquivo de clientes, e vou criar aqui um arquivo chamado home. Nesse arquivo meu chamado home, eu vou apagar todo esse tema aqui, ó, esse template que eu coloquei de clientes. Eu não quero isso, eu só quero uma div aqui, basicamente, para que eu possa colocar as coisas da home. Eu vou criar aqui uma outra também chamada sobre, né? Então, sobre. Então, eu tenho dois componentes aqui agora, eu tenho três na realidade, clientes, home e sobre. Nesses componentes, eu vou colocar aqui um template básico. Ah, não é script aqui é template, e aqui no home também, template, tá? Eu vou colocar aqui um script básico. Então eu vou pegar lá no site do Bootstrap. A gente está usando o layout do Bootstrap aqui, né? Então eu vou pegar um exemplo dele lá. Então Bootstrap, exemplos. E aí eu vou pegar um exemplinho aqui para eu simplesmente usar como se fosse a minha home. Então eu vou clicar aqui com direito, vou inspecionar. Vou pegar toda essa parte aqui, ó. Pode ser toda essa section. Vou copiar essa section. Ok. Vou colocar a minha section aqui, vou fazer algumas mudanças. Aqui, ó, é minha página da home, ok? Então, aqui eu vou mudar, colocando a minha ação. Então, a minha ação aqui vai ser bem-vindo à aula de Vue.js com Danilo no Torne-se um programador. Esses botões aqui eu vou tirar, vou deixar aqui um botão no futuro, não sei ainda o que eu vou fazer aqui, depois eu vejo. Eu vou mandar aqui para clientes, tá? Então vou colocar aqui, ó, cadastrar clientes, ok. Beleza, e eu vou fazer a mesma coisa para o meu template de sobre. Só que aqui no meu caso, sobre, né? E eu vou colocar aqui um texto qualquer. Então vou entrar aqui no site do Lero Lero. Ele tem umas frases bem interessantes. E vou colocar a frase do Lero Lero aqui. E vou remover essa outra parte. Ok. Tudo ok. Beleza. Agora a gente vai trabalhar aqui no main.js. No main.js a gente precisa fazer então o include, né? Ou seja, o import daquele elemento, daquele plugin que a gente instalou, que é o plugin para incluir ali a nossa seção, ou seja, para incluir nosso plugin de rota. Então, basicamente, eu vou fazer aqui um import.
ok? From, né? E aí a gente vai usar o objeto que a gente incluiu, que é o próprio view-router. Além disso, a gente também vai precisar fazer o include dos outros objetos que a gente vai utilizar, cliente, home e sobre. Então a gente vai fazer a mesma coisa que está nos outros aqui, ó. Clientes, né? E aqui a gente põe clientes. A gente também tem aqui o home. E a gente também tem aqui o sobre. E colocamos aqui também o sobre. Lembrando que ele está dentro de componentes. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, components, barra, e aí a rota que eu quero. Ó, components. Agora eu tenho os 3 objetos declarados. O próximo passo é fazer com que esses objetos entrem, então, nas minhas rotas. Então, eu vou criar, aqui uma constante. E essa constante vai se chamar rotas. E dessa constante, eu vou ter aqui, na realidade, um array. Eu vou ter um array. E esse array, eu vou colocar aqui os dados que eu preciso. Então, o path. E aí, qual que vai ser o path que eu vou acessar? Nesse caso, um componente, que vai ser o home. Ou seja, eu passo a ligar o meu home com esse home que está aqui. Eu vou dar um vírgula e vou fazer a mesma coisa para os outros. No meu caso aqui, clientes. E aqui, clientes. E nesse outro aqui, o sobre. Sobre e sobre. Ok, beleza. Então, eu já tenho aqui o meu objeto quase funcionando. Agora eu vou usar a instância do meu objeto view. E vou dar um use do meu objeto routes, para que ele possa, então, entender que eu vou usar essa rota importada no Vue.js. Ok, feito isso, agora eu vou usar o meu objeto rota const router é igual a uma nova instância de view.router, só que nessa instância de view.router eu vou falar aqui que a minha rota router, né, vai ser igual a as minhas rotas, na real, vai ser igual a essas rotas, ou seja, esse array de rotas que eu estou utilizando aqui. E vou simplesmente usar essa minha variável rotas no meu Vue.js. Pronto. Basicamente, com esse código aqui, eu tenho a configuração das rotas que eu preciso para fazer com que o meu Vue.js consiga ali navegar entre páginas diferentes, ok? Mas só isso é o suficiente? Não, não é o suficiente, porque se eu simplesmente rodar o meu código, ó, vou dar no reload, né? Deixa eu levantar novamente, run server, ele deu aqui alguns erros de compilação, não está achando os módulos, então eu devo ter digitado alguma coisa errada, components, aqui eu posso digitar componentes errado, então ó, vou arrumar aqui o components, coloquei errado, beleza, fez a configuração, agora aqui está faltando clientes, está errado aqui também, ó, o sobre está errado e clientes, ou seja, clientes, ok, prontinho, tá bonitinho agora compilando, voltando para o meu código, ó, o meu código aqui está rodando, porém, se eu tentar usar as minhas rotas, por exemplo, sobre, ó, a minha rota não vai funcionar. Tá do mesmo jeito que estava antes, ok? Não mudou nada aqui. Então o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que voltar para o meu código e eu tenho que olhar aqui o meu componente principal. No meu componente principal, nota que aqui eu declaro, eu importo, né? Nas aulas passadas eu fiz isso com você. Eu importo o objeto cliente e utilizo ele para ser o componente que eu vou usar naquele momento, né? E também já mando a mensagem aqui para ele componente e tudo mais. Mas não é esse componente que eu quero deixar, eu não quero deixar ele fixo aqui. Eu quero deixar ele de uma forma que ele fique flexível, para que eu possa mudar e chamar qual a rota que eu quiser em cima do componente que eu for utilizar, ok? Então, basicamente, gente, eu tenho que remover essa parte e tenho que mudar o componente que eu vou importar aqui. E esse componente vai ser o router-view. Quando eu ponho aqui, gente, o router-view, magicamente, ele consegue entender que essa aqui é uma rota que vai ser trocada pelo componente na hora que eu mandar, ok? Então agora eu vou acessar minha aplicação e olha lá, o sobre está funcionando. Eu vou tirar aqui todo mundo, ó, o meu home já está funcionando. Se eu clicar aqui no cadastrar clientes, né, eu não coloquei o link ainda, né? Ele ainda não está funcionando. Agora eu vou arrumar aqui, ó, esse header para que eu possa ver todas as rotas funcionando. Então eu vou voltar aqui na minha aplicação,
vou acessar a parte dos meus headers que está aqui em cima, e eu vou colocar outras rotas. E aí eu quero aqui a home, eu quero o meu clientes, e eu quero aqui o meu sobre. E aqui eu vou colocar, ó, clientes, e vou colocar aqui o sobre. Ok, teoricamente tá bonitinho. Só que quando eu clico aqui, ó, ele ainda não está funcionando. Nota que para que eu possa acessar então a minha parte do sobre, eu tenho que digitar sobre aqui. Sobre. E aí ele traz aqui o meu sobre, tá vendo? Se eu colocar clientes, ele traz também o meu clientes. Então a forma como eu estou fazendo a minha rota tem a ver com as hashes que eu vou utilizar. Ou seja, então aqui nesse caso, eu teria que usar, ó, hash sobre, hash cliente e hash home. Fazendo isso, ele então vai conseguir enxergar aquilo que eu quero mandar, tá? E nesse caso aqui, ó, home, não é clientes, né? Fazendo isso, agora eu vou testar. Cliquei em sobre, cliquei em, aqui faltou ainda uma barra, né? Então, voltando aqui, barra, voltando também aqui, faltou o barra e o barra. Então, obedecendo aqui da maneira como ele está fazendo, agora eu consigo fazer essa iteração que eu precisei aqui. Estou na home, estou em clientes, estou no sobre, tudo bonitinho funcionando, tá? Porém, ele fica com esse cerquilho aqui, ó, que não é legal. E também, se eu acessar diretamente a URL, ou seja, se eu mandar esse link para alguma pessoa, também não vai ficar legal, porque basicamente deveria ficar o barra sobre e ele não consegue encontrar o barra sobre quando eu mando dessa forma na internet. Então, como que eu posso fazer para resolver essa parte? Basicamente, eu tenho que vir na minha aplicação e falar que na minha rota, além de eu ter aqui essa opção onde eu coloco a minha rota, eu simplesmente tenho que falar o tipo de modo que eu quero utilizar. Então, eu vou colocar aqui o mode igual history. Quando eu passo a colocar aqui o history, ele consegue entender, então, através da rota que eu acessar, qual que é o elemento que eu tenho que abrir. Olha lá que legal. Agora ele abre o sobre. Agora eu vou colocar aqui para clientes. Clientes. Ele abre o clientes, tudo bonitinho para mim, ok? Mas mesmo assim, agora eu quebrei aqui, ó, da minha forma como eu fazia os links. Os meus links passam a não funcionar. Como que eu resolvo essa outra parte? De uma forma muito simples, utilizando um outro componente chamado router link. Então eu venho diretamente no meu menu, e aí eu passo a alterar o meu menu aqui, ó, para ao invés de usar um href, eu vou usar um objeto chamado router link. E no router link eu vou falar to, ou seja, qual é a rota que eu quero acessar. Então nesse caso, barra. E eu vou colocar aqui, ó, o class, para que ele também possa deixar aqui a classe do CSS da maneira como eu quero. E vou duplicar para as outras rotas. Nesse caso, para a barra clientes. E eu também tenho que colocar aqui, ó, ele fechado, né? Para que eu possa falar qual que é o nome, o texto, né, do meu link. Aqui é a mesma coisa. E aqui é o clientes. E nesse caso, clientes. E esse outro aqui é o sobre. E nesse caso, sobre. Arranco fora aqui então, ó, esses outros que eu não estou mais usando. E agora com o router link, eu passo então a ter essas rotas funcionando, tanto quando eu acessar pela URL, ok? Quanto quando eu clicar diretamente nos objetos. Nota que ele não dá refresh, eu não preciso que ele faça esse refresh. Eu simplesmente tenho aquilo que eu preciso. Faltou uma coisa a mais aqui, removendo. Então aí, ó, eu já tenho tudo que eu preciso funcionando muito rapidamente aqui no Vue.js. No cadastrar clientes também eu preciso resolver. Então vou voltar aqui na minha home. Cadastrar clientes eu tenho que ter então um router link. Então vou pegar aqui de clientes e vou colocar aqui, ó, um router link também de clientes. E vou falar aqui o texto que é cadastrar clientes. Cadastrar clientes. Tiro aqui. Opa, a minha classe é diferente. Então vou trocar aqui as classes. Ok. Prontinho. Então agora eu tenho cadastrar clientes, que eu clico, ele vai para clientes. Viu, gente? Que legal isso aqui, né? Ó, funcionando bonitinho. Com isso eu tenho uma estrutura base aqui para que toda vez que eu precisar fazer cadastros, eu possa fazer cadastro dessa mesma maneira como eu fiz aqui.
Toda vez que eu quiser fazer uma página específica, eu faço uma página da mesma maneira como eu fiz aqui. Então tudo isso aqui, gente, eu posso trabalhar de forma agora isolada. O Vue.js ele é bem simples, né? Ou seja, eu não tenho tantos arquivos para construir um sistema. Então vocês viram aqui que eu consigo, com pouco código, fazer algo muito relevante, tá? Outra coisa interessante que eu posso fazer eu posso separar. Às vezes eu não quero ter todo o meu código de template junto com o meu código JS. Então eu posso criar um arquivo .js, separar, tirando toda essa parte, criando aqui uma pasta JS, colocando então todas as partes que são referentes aos meus controllers do Vue, né? E aí eu simplesmente trabalho com esses elementos, ok? Então assim que eu faço esta divisão utilizando o Vue.js. Gente, deixa eu acessar mais uma vez, olha aí. Então, tudo bonitinho funcionando, e quando eu clico aqui também, eu chamo o Torne-se um Programador, ok? Beleza, gente, então era esse o conceito que eu queria mostrar para vocês, como que funciona a parte do Two-Way Data Bind no Vue.js e também como que você trabalha com rotas. Acredito que agora, volto a dizer, com todas essas informações você tem aí uma base suficiente para você criar alguns tipos de sistemas. As outras informações que vocês precisam, vocês podem olhar na documentação que é muito bem documentada do Vue.js, e ainda se você tiver alguma dúvida em alguma outra parte do Vue, você pode me mandar mensagem, pode deixar o comentário nesse vídeo para que eu possa gravar um outro vídeo esclarecendo o ponto que você necessita, ok? A partir da aula que vem, a gente então vai começar a ver as partes de React. Como que a gente fez a mesma coisa aqui que a gente já fez em Angular, que a gente já fez em Vue, agora também em React, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para mim. Eu gosto muito quando vocês fazem isso, ok? E a gente se vê então na próxima aula. Até mais!